Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, que bom mais uma vez podermos estar juntos para meditar no capítulo 10 do evangelista Mateus, que é o discurso apostólico, do qual é retirado para nós o evangelho deste dia, em sequência dos 2 dias anteriores. Nós estamos aqui acompanhando uma sequência escolhida, pensada, meditada pelo próprio evangelista, do modo como apresentar a missão da igreja. Por isso, ele nos mostrava ao menos 10 milagres de Jesus antes de nos mostrar aquilo que Jesus pede aos seus discípulos, de maneira especial aqui, aos 12 apóstolos. Que curem, que libertem dos demônios, que anunciem o Evangelho e que ensinem as pessoas que se encontram como ovelhas sem pastor. Mas Jesus não engana a ninguém. Hoje, ele vai mostrar que neste caminho maravilhoso de missão, que move o nosso coração, que faz o nosso coração se incendiar de amor por Jesus e desejo de anunciá-lo, neste caminho também há dificuldades. E assim, Jesus vai mostrar que as pessoas serão perseguidas quando buscarem anunciar o seu nome, até mesmo dentro da própria casa. No Evangelho de hoje, nós temos 2 níveis, devemos compreender bem isso. O nível profético daquilo que Jesus, enquanto estava com seus discípulos, anunciava sobre o futuro da igreja. Mas existe ainda aqui, aos olhos do próprio evangelista, que escreve o Evangelho mais ou menos na década de 70 depois de Cristo, a vivência da igreja primitiva, da igreja daqueles primeiros anos que já estava sofrendo perseguições. E de maneira muito particular, na década de 70, exatamente, os judeus fizeram uma excomunhão para todos aqueles que anunciassem que Jesus era o Messias e que o confessassem como tal. Assim sendo, muitas famílias foram divididas, porque alguns eram cristãos e outros ainda continuavam judeus. E desta maneira, filho se colocava contra pai, pai contra filho, nora contra sogra, e o inimigo do homem estava dentro de sua própria casa. Muitos eram perseguidos naquela época por serem cristãos. Portanto, nos encontramos com uma profecia que Jesus já havia feito quando estava com os seus discípulos e que se realiza e, portanto, Mateus, quando escreve, tem diante de si as palavras proféticas de Jesus e o testemunho da igreja que de fato estava passando por aquela situação que ele faz questão de escrever no seu Evangelho. Os evangelhos, portanto, nos mostram muito da história daquela igreja perseguida. E basta olharmos para o exemplo de São Paulo, que em suas cartas nos mostra quantas perseguições ele passou. Lembramos que as cartas de São Paulo foram escritas ainda anteriormente aos evangelhos. A primeira carta de que nós temos conhecimento é a primeira Tessalonicenses, que foi escrita no ano de 51, enquanto este evangelho de Mateus foi escrito na década de 70. Portanto, queridos irmãos, nós temos aqui um testemunho vivo daquilo que Paulo passava em suas cartas e nós temos no evangelho de hoje este testemunho profético que se cumpriu na vida da igreja primitiva e que continua a cumprir-se em todos os séculos. Escolher ser cristão implica também sermos perseguidos por lobos que querem nos matar para calar a nossa voz. Não podemos ter medo e sabemos que a nossa vida neste mundo ela é muito passageira. Assim viveram os mártires. Mas temos uma vida eterna no céu e é para esta que devemos olhar, com a prudência das serpentes, com a simplicidade das pombas, mas deixar que o nosso coração livre possa anunciar o Senhor, nem que para isso seja necessário entregar a nossa própria vida. Há tantos que sofrem um martírio branco, ou seja, não um martírio de sangue, mas um martírio pelo constante sofrimento e perseguição.
As perseguições nem sempre são sangrentas. Existe muita perseguição. Existem muitas pessoas que querem calar a igreja, que querem calar a voz da igreja. Nós devemos tomar apenas um cuidado, ou seja, devemos estar entre aqueles que anunciam a palavra de Deus e não entre aqueles que querem calar esta voz. Queridos irmãos, que o Senhor nos abençoe durante todo este dia. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.